Eu quero convidar agora o pastor Sam Neves para vir para cá. Para vir para cá, que eu digo assim, para vir para a telinha, né? Pastor Sam Neves, bem-vindo, pastor! Muito bem! Oi, que bom estar aqui com vocês. É um privilégio, viu? E o senhor está num cenário aí todo diferente. A gente falou sobre isso, né, durante a semana. Que ia ter um aplicativo muito legal que o senhor ia falar. Já tem alguns autistas de alto funcionamento, autistas Asperger, falando, eu quero participar desse negócio. Passa para mim o link. Eu falei, não posso, tem que segurar, calma, né? Vai ter o lançamento ali na sexta-feira, no sábado, perdão. Então, pastor, seja muito bem-vindo. Obrigada pelo convite, tá? E que Deus possa te usar muito, viu? Muito obrigado. Que bom. É uma honra ser convidado para estar aqui com vocês, para conversar sobre a imagem de Deus. E olhando todos os palestrantes, eu não sei exatamente o que eu estou fazendo aqui. A princípio, a minha reação foi, peraí, o que eu estou fazendo aqui entre todos esses ilustres palestrantes, especialistas em autismo? Eu não tenho nenhum filho ou filha autista, eu não tenho muita intimidade com nenhuma família que tenha, então eu comecei a pesquisar e a entender um pouco mais sobre isso. Liguei para uma grande amiga, Keila, que está na Inglaterra, tem um filho autista, e nós nos conhecemos há muitos anos. Hoje, o filho dela já está na faculdade, está estudando, e eu conversando com ela, falei, e aí, me diz uma coisa, me dá uns insights aqui sobre isso. E eu percebi o seguinte, de todas as palestras, o que é mais necessário é um fundamento bíblico, é uma parte que nós possamos fundar todo o conhecimento que vai vir depois disso. E realmente, o documento de fundação, o documento fundamental de todas as sociedades ocidentais é a Bíblia. Todas as nossas leis são baseadas na Bíblia. Não, mas pastor Sam, o Estado é laico. Querido, todas as leis são baseadas nesse princípio aqui, ó. Presta bem atenção nesse princípio que está lá em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, verso 26, diz o seguinte: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. É nesse verso, é nessas frases que estão aqui no primeiro capítulo da Bíblia que todas as leis dos Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, França, Alemanha, Brasil, todos os países ocidentais estão baseados. Existe dentro de todo ser humano a imagem de Deus. Portanto, a vida se torna sagrada. A vida tem que ser protegida a todo custo. E isso significa várias coisas. Primeiro, se todo ser humano é criado à imagem de Deus, todo ser humano tem um valor não determinado na sua utilidade, mas em si em quem o criou. Muitas vezes nós somos tentados na sociedade de hoje em ver o valor de uma pessoa baseado naquilo que ela consegue produzir, baseado na performance dessa pessoa, baseado na capacidade intelectual, da capacidade cognitiva, na capacidade física, na capacidade de gerar recursos. E essa passagem é uma lembrança que o valor de uma pessoa não está no que ela consegue produzir, no que ela tem, em quantos diplomas ela já acumulou. O valor de uma pessoa está em ter sido criado à imagem de Deus. E todo pai e mãe tem uma noção clara do que isso significa. Na verdade, antes de você se tornar pai ou mãe, você não entendia exatamente várias dimensões do amor de Deus. Quer você acredite em Deus ou não, você entende que o amor por uma criança é o amor para amar o outro, é o amor aonde você importa menos e o outro importa mais. A loucura disso tudo é que os pais, eles dariam um braço para salvar a vida do filho. E isso não é natural. Isso não vem de um processo evolutivo. Isso não vem de uma filosofia humanista. Isso vem de uma noção clara, de uma realidade, de que o valor de uma pessoa é porque ela é feita à imagem de Deus e a vida dela é sagrada. E essas histórias bíblicas, elas estão sendo esquecidas por uma nova geração. Então, é fácil de um pai comparar o filho com outras crianças. Todo pai faz isso, toda mãe faz isso. Não importa se a criança é autista ou se a criança tem qualquer outra dificuldade ou não tem dificuldade alguma.
O que nós fazemos é comparar o tempo inteiro. Nós comparamos a nossa performance e a performance dos outros. Nós comparamos o que nós temos ao que o vizinho tem. Nada desvaloriza o teu carro mais do que o teu vizinho comprar um carro zero. Por quê? Porque nós estamos constantemente nos comparando com outras pessoas. E o convite que eu gostaria de fazer para você hoje, nessa abertura, nessa primeira palestra aqui, é você entender de que, de acordo com a Bíblia, o valor de uma pessoa não está no que ela consegue fazer ou na sua performance. O valor dela está em ter sido criada à imagem do Altíssimo, a imagem de Deus. Esse Deus que fala e tudo se cria. E na criação do homem, ele dá duas coisas. Isso é importante. A primeira coisa é que ele diz para Adão, especialmente, cuidar da terra. Na segunda parte dessa história da criação, em Gênesis capítulo 2, ele dá um jardim para Adão cuidar. Ele tem que cuidar do jardim, tem que cuidar dos animais, ele tem que cuidar da terra, ele tem que cuidar da terra. A terra é responsabilidade dele. E isso é o que Deus faz conosco. O ser humano precisa de 3 dimensões para ele poder ser feliz. E existiram grandes pesquisas feitas sobre isso, sobre a falta dessas 3 coisas. E essas 3 coisas são: a primeira é a autonomia, a capacidade de você tomar as suas próprias decisões. A segunda é maestria, a capacidade que você tem de se tornar melhor nos talentos que você já tem e conseguir maestria em alguma coisa, seja ela qual for. Pegar um talento que não está desenvolvido e alcançar maestria naquilo. Então, autonomia, maestria, e a terceira coisa é propósito. Se você pega pessoas que vivem sem isso, existem vários experimentos sobre isso, especialmente os experimentos considerados com a palavra inglesa flow, do Csikszentmihalyi, se eu não me engano, o nome dele. Então, vários experimentos sobre isso. Se você tira da pessoa a capacidade dessas 3 coisas, né, autonomia, maestria e propósito, em 48 horas elas estão demonstrando grandes sintomas de deficiências mentais, de saúde mental, e grandes problemas quanto a isso. Por quê? Porque nós fomos feitos para ter essa autonomia, para buscar a maestria e para viver com propósito. Veja nessa própria passagem aqui de Gênesis. Adão, o homem, é dado a responsabilidade de cuidar da terra. Mas e Eva? Qual a responsabilidade dela? A responsabilidade de Eva é cuidar do homem. Então perceba que existem essas responsabilidades e essas diferenças entre Adão e Eva em si mesmos. Um cuida da terra e o outro cuida do outro. E até hoje, depois de milhares de anos depois daquela criação, o que me fascina mais é que todas as pesquisas mostram que os meninos estão interessados em coisas. Coisas da terra, coisas, brinquedos, coisas. E as meninas estão interessadas em pessoas. E isso é incrível, porque com tudo que é dito sobre gênero, e que gênero é construído, e que não existe masculinidade ou feminilidade, isso tudo é construído pela sociedade. Os países que mais se avançam em determinar que o gênero é uma construção social são os países escandinavos. E o interessante é que quanto mais eles criam ambientes onde meninas brincam com coisas e meninos são quase forçados a brincar com outras pessoas e cuidar de outras pessoas, nessa situação aí, sabe o que acontece? Existem mais escolhas. E ainda nos países escandinavos, existem 20 enfermeiras para cada enfermeiro. As mulheres se interessam muito em cuidar das pessoas. O Rafa tem um foco muito... Veja quantas mães participam disso tudo. Porque a mãe, a mulher, ela tem esse dom, esse desejo, algo intrínseco de cuidar das pessoas. Porque ela foi criada para cuidar do homem, como Deus cuida do homem. Não existe hierarquia em Gênesis 1 e 2. E os homens? Bom, os meninos, nos países escandinavos, a mesma coisa. Existe, de cada 20 engenheiros homens, existe uma engenheira que cuida de coisas. Então nós somos diferentes. Na criação, nós buscamos autonomia, nós buscamos maestria e nós buscamos propósito. Mas daí nós introduzimos o pecado nessa história. E Adão e Eva, eles perdem o paraíso. E a partir daí, nós temos vários heróis da Bíblia que vão continuando essa história para ver o que acontece depois disso. E esses heróis, como todos os jovens estão jogando, nós investimos bastante tempo nos últimos 2 anos criando a segunda versão de um jogo que foca nesses heróis. E esses heróis, esse jogo se chama Heroes. Então, você tem
a possibilidade de aprender sobre essas histórias numa linguagem muito atrativa para a molecada de hoje. Eu gostaria de compartilhar a tela, por favor, sobre o Heroes. Aqui está esse jogo chamado Heroes 2, e ele está de volta. É um jogo que você atravessa as histórias desses heróis, você pode jogar com outras pessoas e compartilhar a tua pontuação e ver quem é melhor nessas histórias. Aqui está Jesus, e você, para responder isso tudo, você tem uns efeitos especiais. O efeito Daniel, por exemplo, revela o verso bíblico aonde está aquela passagem, aquela resposta. O efeito de Elias te dá uma porção dobrada de XP. Se você não é gamer e está ouvindo isso, vai o XP? O que é XP? É um novo sanduíche que vendem? Não, XP não é sanduíche. XP vem de Experience Points. É uma currency, é uma das coisas que você acumula respondendo as perguntas certas. Você também coleciona maná, e você troca os manás por esses efeitos. E isso é o efeito sexta-feira, que duplica o teu maná de cada resposta correta. Tem também o efeito Jonas, onde você pula a pergunta como ele tentou pular a missão, e vários outros efeitos. O meu preferido é o efeito Jesus, que remove os seus erros e ele mostra qual é a resposta certa. Além de vários outros efeitos, aqui estão os heróis. Nós estamos falando nesse momento de Adão e Eva. E Adão e Eva foram criados, aqui estão eles, para cuidar da terra e cuidar um do outro. Só que eles tiveram filhos, e esses filhos não cuidaram muito bem um do outro. O primeiro filho, Caim, matou Abel. E a partir daí a coisa ficou feia para os outros heróis. E aqui nós vemos vários outros heróis. Você tem Esther, Ruth, Noé, José, Daniel, Moisés, Maria Madalena, Davi. E hoje nós vamos focar em Jesus, o leão da tribo de Judá. E também o Cordeiro de Deus. E aqui está Jesus. É em Jesus que nós vemos um grande impacto dessa história que estamos falando aqui. Podemos voltar para a tela toda sem o site. O efeito de Jesus é que ele coloca o padrão de autonomia, de maestria, de propósito tão alto que ele torna impossível o ser humano conseguir chegar lá sozinho. Então, ele nos lembra, ele restaura a imagem de Deus no ser humano, pois ele é 100% Deus e 100% homem. Como que isso funciona, pastor Sam? Não sei, e nem você, ninguém sabe. Nós aceitamos pela fé, mas Jesus, ele restaura o que existe da imagem de Deus no ser humano. E ele nos chama para aceitar essa coisa chamada Espírito Santo, que é a pessoa de Deus também, nos ajudando a nos tornar cada vez mais como Jesus. E o ponto principal dessa fundação bíblica que estamos colocando aqui é simples. De uma criança, ou um adolescente, ou um adulto autista, e uma pessoa que não tem autismo, e Jesus, a distância entre um e outro e Cristo é como se fosse assim. Se nós tivéssemos uma competição de pular, né? Pular, e nós tivéssemos que ser como Jesus, seria pular daqui para a lua, e pudéssemos chegar na lua com o nosso pulo. Isso é ser igual a Jesus. A diferença entre eu e o Michael Jordan, que pulava 2 metros de altura, eu pulo assim, naquele esforço tremendo, eu pulo que uns 30 centímetros, tirando toda essa gordura do chão, dá uns 30 centímetros. O Jordan pulava 2 metros, que é 7 vezes mais do que 30 centímetros. Só que, comparado com a Lua, não importa se foram 30 centímetros ou 2 metros. Isso é tão longe da Lua que isso não faz diferença nenhuma. E aqui está o ponto. Entre uma criança autista e alguém que nós damos o rótulo de ser normal, a distância é tão pequena comparado a Cristo que não importa. Não faz muita diferença nesse gap, nessa distância que nós temos de quem Deus é, da imagem e semelhança de Deus. E a restauração que Deus fará em nós e na criança autista, no adulto, no adolescente, ela é tão parecida que nós todos vamos voltar a restaurar completamente a imagem de Deus quando formos transformados no futuro. E é por isso que o autista é o amor de alguém. Por quê? Porque ele é o amor de Deus. Deus nos amou de tal maneira
que ele nos criou a imagem dele para poder amar aqueles que nós criamos, independente da sua performance. O pai não ama menos o filho, porque a performance dele é diferente de outros. E o que é interessante sobre o autista, que eu tenho percebido, é que a performance de muitos autistas é melhor em algumas áreas do que todas as outras pessoas juntas que eles conhecem. Então, a capacidade de autonomia do autista, ela cresce. E aí, a minha amiga disse uma coisa muito importante. Ela falou, Sam, é o seguinte, muitos pais autistas tratam os filhos e fazem tudo para os filhos autistas. Mesmo as coisas que o filho autista conseguiria fazer por si mesmo. E ela colocou um princípio aqui que eu achei fantástico. Eu não tenho muita experiência com autismo, então eu trago as palavras dela que tem. Não faça pelo seu filho ou sua filha o que ele pode fazer por ele mesmo. Isso é um princípio tremendo, que eu imagino que os especialistas vão levantar ou falar bem ou mal disso, mas eu acredito que é uma coisa boa. Não faça pelo seu filho ou sua filha aquilo que ele pode fazer por ele mesmo. E interessante que isso funciona com filho autista e filho normal. Hoje nós temos tamanho protecionismo, né? Proteção dos pais sobre os filhos, que os filhos parece que vivem num hotel em casa, né? Eles cozinham para eles, fazem a cama dele, tudo acontece para os filhos. E aí essa molecada não sabe viver em pouco tempo, não entende o que é frustração, pois vive uma bolha de proteção muito grande. Então não faça pelo seu filho ou sua filha o que ele poderia fazer por ele mesmo. E isso vai dar autonomia para o seu filho, para a sua filha, de acordo com as capacidades ou limitações. A segunda coisa é maestria. Uma das coisas que eu tenho percebido com famílias que eu percebo de igrejas e etc., é a capacidade de focar em algo que eles estão interessados, que o autista tem, a capacidade de foco, de conseguir maestria em alguma coisa, com aquele foco naquela coisa. Isso é muito interessante. Enquanto eu estava fazendo faculdade, lá no NASP, Engenheiro Coelho, existia um músico que era autista, e todos ficavam impressionados com a capacidade que ele tinha de tocar piano. E eu lembro de um professor, Schaffer, é o nome do professor. Eles tinham uma orquestra na faculdade, e esse rapaz ia tocar o piano. Era um adulto. E quando ele veio para tocar, perguntaram para ele se ele tinha ensaiado. Ele falou, não, esqueci de ensaiar. Só que o pessoal estava ensaiando, todos os outros músicos estavam ensaiando por 3 meses para tocar. E ele veio agora nesse primeiro ensaio com todo mundo, ele não tinha ensaiado. E esse professor Schaffer descreveu que ele tocou de forma tão perfeita, pela primeira vez olhando, simplesmente lendo a música e conseguindo tocar. Essa maestria que existe a possibilidade. E a terceira coisa é propósito. Todos nós somos chamados a viver com propósito. E um grande propósito é ajudar as outras pessoas como Cristo ajudou. Que ele nos demonstra o que é uma vida de propósito. Então está aqui o desafio para você que tem uma família que vive com autismo, ou você conhece uma família do mesmo, que você lembre todos os dias que essa criança, esse adolescente, esse adulto que tem autismo também foi feito assim como você, a imagem de Deus. E que ambos estão tão longe do que Jesus é e somos convidados a dar um passo de cada vez na direção de Cristo. Obrigado por esse evento e todas as palestras que vão vir a partir daqui. E o Heroes, o jogo, vai estar disponível dia 28 de janeiro para poder baixar e jogar. Se você gostaria de acessar o site antes, o link do site é heroesbibletrivia.org. Você pode acessar esse link e você vai achar lá. Eu vou botar no chat aqui no Facebook também, para você acessar e se tornar um beta tester, tanto do Android quanto do iOS. Nós estamos tirando os últimos bugs que estão causando alguns problemas, mas em janeiro você vai poder baixar isso aí, dia 28, e jogar esse jogo também, e conhecer essas histórias bíblicas que realmente mostram quem nós somos, como imagens, filhos e filhas de Deus, feitos à sua imagem e semelhança, que Ele está restaurando em nós, e vai continuar até a eternidade.
Pastor Sam, muito obrigada, viu? E eu também quero ser, como é que é? Um beta testa, é isso? Beta tester. Tester. Eu também quero, olha, o pessoal aqui todo da técnica já é tudo beta tester. Tá bom? Tá todo mundo aqui curtindo. Seja você também tá? Vai acessando lá, porque tá muito bacana esse jogo. Obrigada, pastor, por tudo. Deus continue abençoando o senhor e seus lindos filhinhos ruivinhos, a sua esposa, tá bom? E volte mais vezes, tá? Um prazer ter o senhor com a gente. Obrigado. Deus abençoe. Tchau, Tchau, tchau. tchau.